E aí, pessoal, o que será que acontece quando nós temos vasos comunicantes e colocamos líquidos immiscíveis e diferentes entre si? É isso que a gente vai ver na aula de hoje, então vem comigo. Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai ver como funciona o princípio dos vasos comunicantes quando a gente tem líquidos diferentes, tá bom? E aqui o princípio, ou a lei de Stevin, que a gente viu na última aula, vai ajudar bastante, porque a gente sabe que em uma mesma altura, quando a gente tem aqui os vasos comunicantes, a pressão precisa ser a mesma, tá bom? E aí, quando a gente tem líquidos diferentes, por exemplo, nesse caso aqui, basta a gente identificar um ponto, uma altura que seja interessante, que a gente tenha dados, por exemplo, e fazer a aplicação. A pressão de um lado tem que ser igual à pressão do outro lado, tá bom? Então, normalmente, quando a gente tem líquidos diferentes, a gente vai pegar a altura de referência, a interseção entre os dois líquidos, tá bom? É óbvio, pessoal, esses líquidos precisam ser immiscíveis, ou seja, eles não podem se misturar, obviamente, tá bom? E aí, a gente tem uma configuração dessa, e onde um líquido está em contato com o outro, de um dos lados do vaso comunicante, vai ser onde a gente vai pegar a nossa referência para fazer o equilíbrio de pressão, tá bom? Então, eu vou pegar essa altura aqui, certo? Jogando ela para o outro lado, vai dar mais ou menos aqui. E aí a gente consegue falar que a pressão nesse lado 1 aqui tem que ser igual à pressão desse lado 2. Então, P1 tem que ser igual a P2. E aí é que tá. Nesse ponto aqui, ó, nessa altura, quem que é a pressão no ponto 1? Bom, a pressão que eu tenho aqui vai ser a minha PATM, eu não posso esquecer dessa PATM. Se o meu recipiente estiver aberto, ou seja, se eu não tiver uma tampa, a pressão atmosférica vai estar presente, tá bom? Então, o meu P1 aqui, esse cara, vai ser quem? Meu P1 vai ser PATM mais a pressão dessa coluna desse líquido rosa, tá bom? E a gente sabe que pressão é Rho ou D, GH, tá bom? Rho GH vai ser a pressão hidrostática que essa coluna de líquido vai exercer sobre esse ponto aqui, tá bom? E isso aqui tem que ser igual a P2. E quem que é P2? Bom, a gente viu que tem que estar na mesma altura, certinho? Então, P nesse ponto aqui é quem? De novo, a gente tem que considerar PATM, certo? Então, PATM, mais agora a pressão hidrostática dessa coluna desse líquido verde, tá bom? Que vai ser o quê? Vai ser o Rho GH, e aí eu vou fazer uma distinção entre o Rho, que é a densidade. Então, esse aqui vai ser o Rho1 do líquido que está desse lado 1, e o outro vai ser o Rho2 do líquido que está do lado 2, certinho? Então, pessoal, é assim que a gente vai fazer essa análise, tá? Basta identificar uma altura. Eu coloquei alguns dados aqui no problema para a gente treinar um pouco. Então, imagina o seguinte, como os dois lados estão abertos, o PATM de um lado vai cortar com o PATM de outro. Então, o que que a gente vai ter? Que o Rho1 GH tem que ser igual ao Rho2 GH, tá bom? A gravidade também aparece dos dois lados, a gente pode cortar. E aí a gente vai ter que o Rho1 vezes a altura da coluna de líquido tem que ser igual ao Rho2 vezes a altura da coluna de líquido do outro lado. Então aqui H1 e H2, tá bom? Desse lado aqui, a gente tem uma coluna, tá? Que tem 10 centímetros de altura. Então, o Rho1, que é quem a gente vai descobrir nesse meu problema, tá bom? Vezes 10 centímetros, eu tenho que passar para metro, então eu vou multiplicar por 10 a menos 2. Isso aqui tem que ser igual. O Rho2 é 1 kg por metro cúbico, tá bom? Então aqui, 1 kg por metro cúbico vezes a altura da coluna de líquido, que é quanto? 8. 8 vezes 10
a menos 2, tá? Porque é em centímetros. Agora é só fazer as contas. O 10 a menos 2 vai cortar com 10 a menos 2. Isso aqui vai ficar ρ1 vezes 10 igual 8 vezes 1, 8. Então, o meu ρ1 vai ser igual a 8 dividido por 10, que é 0,8 quilogramas por metro cúbico. Então, esse tipo de aplicação é muito comum para a gente identificar densidades de líquidos que a gente desconhece. Então, a gente vai pegar um líquido de referência, como a água, jogar um outro líquido que eu não conheço a densidade em cima e fazer esse balanço de pressão aqui para a gente descobrir qual que é a densidade do meu outro líquido. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu vejo você na nossa próxima aula.